Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite desse dia nós curvamos diante da Tua presença, diante do Teu altar, apresentamos a Ti, Senhor, o sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, nessa noite. Queremos agradecer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estar dentro da Tua casa, na Tua presença, para adorar, bendizer, exaltar o Senhor. Reconhecemos que o Senhor é um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus todo-poderoso, o Pai, o Príncipe. Tu és o Deus forte. Reconhecemos, Pai, também que somos dependentes do Senhor. Mas nesse dia nós prostramos diante do Senhor, conversamos. Obrigado, Jesus, pelo Teu Espírito que habita em nós, pela presença gloriosa do Senhor nas nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, porque reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada, mas a Tua palavra nos fala que contigo nós somos mais do que vencedor. E é por isso, Pai, que nós nos colocamos em pé na noite desse dia, diante da Tua presença, levantamos as nossas mãos, enaltecemos, exaltemos, engrandecemos o nome do Senhor. Eu sei, Senhor, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela entra na divisão da alma, da junta e das medulas. E eu sei, Senhor, que ela tem poder de convencer o mais vil pecador. E nós viemos nessa noite, Senhor, ciente de que essa palavra vai entrar no coração das vidas, na mente de cada um dos Teus filhos, também no coração do pecador que se vinha à igreja ou está do outro lado assistindo o culto, que ela chega como espada, Mestre, e a mesma possa fazer com que essas pessoas cheguem aos Teus pés para Te adorar, bendizer, exaltar o Senhor. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, que a Tua boca, Senhor, Mestre, possa vir falar com os nossos ouvidos, e nós possamos ouvir a voz do Senhor, e guardar nos nossos corações, e ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, usando poderosamente, Senhor, segundo o Teu querer, a Tua vontade, os departamentos que irão Te adorar, aqueles que vieram, Senhor, para ofertar o verdadeiro culto. Como o Senhor tem prazer de receber o culto, e desde a hora em que nós saímos da nossa casa, que nada, Senhor, venha impedir, nenhum pensamento contrário, venha impedir, Senhor, de nós Te adorarmos, de nós exaltarmos, de nós glorificarmos o Teu nome, mas que o céu possa estar aberto nesse dia, e a Tua palavra entrar no nosso coração. Usa poderosamente, Senhor, aqueles que irão Te adorar, os levitas. Usa poderosamente, Senhor, cada um dos Teus filhos. Se adentrou alguém nessa noite aqui, Senhor, com um problema, seja ele de ordem espiritual, de ordem física, na área da saúde, nós queremos, na autoridade do nome de Jesus, que haja alegria, que haja libertação, que haja saúde plena. Pai, oro pelo púlpito da Tua casa, cada um dos Teus filhos, obreiros e obreiras, que compõem o corpo da santa casa do Senhor, pelos departamentos, líderes, oramos crendo, Senhor, pelos dizimistas fiel da Tua casa, prospera, abra as portas, faz milagre acontecer na vida de cada um, como o Senhor tem feito. Nós oramos, Senhor, ainda temos aí uma prestação das cadeiras, a última, e eu tenho certeza que como o Senhor foi com todos nós, até a penúltima, o Senhor vai enviar os recursos necessários,
para que esse compromisso seja honrado e, acima de tudo, teu nome continuar sendo glorificado. Aos nossos irmãos que têm aberto os corações, que têm colocado esse projeto, esse propósito, Senhor, no coração e na mente, eu peço, Senhor, eu sei que o Senhor já tem recompensado, mas portas estão abrindo, milagres estão acontecendo. Oro pela vida dos nossos irmãos que estão empenhados nesse projeto. Oro também ali pela construção da congregação do Ribeirão de Registro. O Senhor nos dá graça. Abençoa os irmãos que têm trabalhado ali direto, os que têm contribuído e ajudado. Oro, Senhor, pela vida das famílias e peço, Senhor, nessa noite, mais uma vez, que a Tua glória seja estabelecida aqui nessa casa. Fica à vontade, Senhor, vem fazer presente. Eu sei que o Senhor está aqui, o Senhor é bem-vindo nessa noite. Agrada, Senhor, de cada um de nós. Assim pedimos, crendo certo da vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos nos colocarmos em pé nessa sexta-feira abençoada. Você que está em casa, que Deus te abençoe muito. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa também sejam bem-vindos ao culto dessa noite. Peço para você estar ligadinho que com certeza Deus tem algo grande para as nossas vidas na noite desse dia. Vamos levantar as nossas mãos e vamos adorar o Senhor. Pai bendito, mais uma vez, nós nos colocamos diante da Tua presença, do Teu altar de adoração. Queremos, Senhor, apresentar ao Senhor esse momento oportuno que nós estamos começando o culto. Aliás, por que não dizer o culto? Nós começamos em casa e viemos aqui para trazer o culto para o Senhor. Pedimos que o céu possa estar aberto sobre esse lugar e a Tua palavra prevalece sobre a vida de cada um dos Teus filhos, abrindo, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, recebendo de cada um dos Teus filhos aquilo que cada um tem para oferecer, que é o culto racional. Eu oro, Senhor, também para os nossos irmãos que estão em casa, que eles possam também ofertar para o Senhor o culto nessa noite, a todos aqueles que têm uma responsabilidade à frente do trabalho, da graça, força e coragem. Pedimos também, Senhor, que o Senhor alcança aqueles que estão hospitalizados, internados, com a saúde plena. Assim nós oramos, crendo certo da resposta, em nome de Jesus. Amém, queridos? Grupo de louvor adorando o Senhor com louvor, e depois o presbítero Igor louvando o Senhor com o hino da harpa cristã. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Permaneça em pé, queridos. Aleluias. Nos cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Que Deus possa estar nos tocando nesta noite, fazendo algo extraordinário em nossas vidas, porque Ele tem poder para isso, aleluia. Ele tem poder de alegrar o nosso coração, e nós estamos aqui unidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, aquele que é digno, que é santo, de receber toda a honra e toda a glória, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo é Teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. Oh Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos, adore de coração ao Senhor. Aleluia. Te adoramos, Senhor Jesus, porque Tu és digno, Tu és santo. Eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida, através da nossa adoração. Aleluia, Jesus. Não importa a forma que você chegou aqui, Deus, Ele tem solução para tudo. Creia nisso. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo,
porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que vale a pena adorar o Senhor, que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar. Quantos crê? E quem crê jamais desiste de cantar. Porque toda vez que uma canção alcança o trono do Sansão, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Quantos creem que Deus fará um terremoto aqui nesta noite? Então adore e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu creio que as cadeias que me cercam vão cair quando não há o que fazer. E é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há barreiras onde há adoração. Eu creio nisso, Senhor, que não há cadeias quando há um povo que adora a Ti, Senhor. Aleluia. Levanta tua mão e cante. Aleluia. Aleluia. Adora o Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Aleluia. Aquele que é digno, aquele que é santo. Aleluia. 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 A Ti, Senhor, que és merecedor. Aleluia. Aquele que é santo. Oh, aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui. Eu creio que as cadeias que te cercam vão cair. E quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção. Eu cantarei tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias onde há adoração.
Você quer que as cadeias foram quebradas através da tua adoração? Quantos crê nisso? Porque enquanto você estava adorando ao Senhor, as cadeias foram quebradas através da tua adoração. Aleluia, Jesus. Com imensa alegria eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluias! É muito bom nos reunirmos em família e rever os irmãos, para juntos adorarmos ao Deus vivo e, como diz no Salmo, quão feliz, quão alegre é que nós vivamos nessa união, não é? Então vamos louvar a Deus, louvor 74, louvado seja Deus. Dó maior. 74, Cristo virá, louvado seja Deus. Vamos meditar no louvor e cantar com grande alegria. Gostaria de ouvir a voz de toda a igreja, louvando ao Senhor. Diz assim: talvez Cristo venha ao romper da aurora, com santos arcanjos e com voz sonora, os mortos porá dos sepulcros pra fora. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. O seu esplendor e a glória veremos do mundo, então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fruiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Linda mensagem, não é? Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor.
Glória a Deus. Meus irmãos, vamos nos colocarmos em pé, depois desses belos louvores, grupo de louvor, também o hino da harpa cristã, que é uma das mais lindas canção que nós temos, são os hinos da harpa cristã, do cantor cristão. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo da Bíblia. E o primeiro versículo da Bíblia. Glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém, meus irmãos? Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Pai, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, se não vir do céu, não tem outro lugar. Mas nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E eu, como sempre, Pai, sou dependente da tua graça, da tua misericórdia. Hoje é o culto de ensino, mas se o Espírito do Senhor não abrir a nossa mente, e eu tenho certeza que o Senhor estará falando no coração de cada um dos teus filhos, através da tua palavra, em nome de Jesus. Pode tomar assento, meus irmãos. Os irmãos observam que esse versículo, esses dois versículos, fala de uma personagem da Trindade chamada Espírito Santo ou Espírito de Deus. E nós vamos falar da atuação do Espírito Santo na história, nos dias passados, nos dias de hoje e no futuro, nas futuras gerações e na futura geração que vai vir. Nós estamos passando por um trimestre, os professores que têm nos ensinado, falado justamente da terceira pessoa da Trindade. E nós vamos observar que Ele estava no princípio de todas as coisas. Nesse texto bíblico fica demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação. Quando a terra era sem forma e vazia, não tinha forma, ali estava o Espírito de Deus atuando, e Ele movia de um lado para outro. Em certo sentido, nós também somos terra. Presta atenção nisso. Porque fomos tirados do pó da terra. Isso está em Gênesis 2. Eu quero ler isso aqui. E 7, para a gente entender. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Bem, pastor, por que o Espírito movia na face das águas? A gente vai lendo e vai entendendo que o Espírito Santo ele não foi, as águas não precisavam do Espírito. Os teólogos que estão aqui sabem disso.
não precisava do Espírito Santo. É interessante que esse relacionamento do Espírito Santo para com o homem já estava nos planos divinos. Não adianta a gente fugir da realidade, até porque Deus, Ele podia escolher de outra forma, formar o homem. Ele podia falar assim, haja, e o homem nascesse pronto, ou melhor, estivesse pronto. Mas como a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas é interessante que as águas pairavam por cima da terra. Esse relacionamento do Espírito Santo com as águas, ele se movia de um lado para o outro, fez com que essa obra continuar. A Bíblia diz que depois Deus pega a terra, faz-se o homem e coloca no nariz do homem o Espírito de vida, sopra sobre ele. Deus ali já começa a relacionar com o homem através do Espírito Santo, mas não quero parar aí. Antes de Cristo entrar em nossas vidas, éramos sem forma e vazia. Presta atenção nisso. Veja o homem natural. Para você entender melhor, o abismo que era esse mundo. A terra era sem forma, uma coisa horrível e vazia. Só tinha lá o Espírito que pairava sobre a face do abismo das águas. Deus pega essa terra, faz-se o homem, sopra, dali o fôlego de vida, dali forma, e no caráter faz-se semelhante a Deus. Esse homem, pela sua própria vontade, por consequência dos erros e de dar ouvido ao maligno, é deformado. Esse homem torna-se deformado pelo pecado. Perde-lhe o contato com Deus. Perde-lhe o contato com o Salvador. A Bíblia diz que esse homem fica deformado perante Deus. Deus aproxima através de Jesus, da sua morte, o homem nele. Deus coloca Jesus dentro do homem, dá uma outra forma para o homem. Veja aqui, quando nós deparamos com uma pessoa que não conhece, além de não conhecer, ele escarnece de Deus, é uma pessoa deformada. Você observa que as ideias não batem, os pensamentos não são os mesmos, a visão é totalmente torcida. O que dá forma nesse homem? Quando eu falo homem, o ser humano, quando ele dá vazão para que o Espírito Santo entre dentro dele, que a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito. Ele passa agora a ter uma forma, e você pode, eu sempre tenho falado aqui, não quero ser repetitivo, que quando o homem aceita Cristo, o olhar dele muda. Por mais que novo convertido, ele carrega algumas características do velho homem, mas o olhar dele, você percebe que resplandece Deus na vida desse homem. Ouça-me, antes de Cristo, nós éramos sem forma e vazios. Porém, quando Cristo entra em nossas vidas, Ele nos deu forma, nos encheu do seu Espírito. Abra sua Bíblia lá, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, para a gente entender isso. Olha o que Cristo faz na vida do homem, depois que ele entra.
está escrito assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ou seja, o Espírito de Deus só habitava nas águas, presbítero Daniel e os obreiros, porque não tinha um ser humano para ele habitar. Dá para entender isso? Os irmãos estão entendendo? Então, digamos assim, quem controla todas as águas do universo é Deus. Ele conversa com elas. A hora de agitar, ele fala para agitar. Mas quem move o coração do homem é o Espírito Santo. Como o Espírito Santo não tinha um homem para se relacionar, ele habitava na face das águas. Depois que esse homem passa a relacionar com Deus, o Espírito Santo vem e habita no homem. O homem se afasta de Deus, o Espírito Santo se afasta do homem. Deus, através de Jesus Cristo, aproxima o homem dele, e aí vem Paulo escrevendo assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele escreve à igreja de Corinto dizendo: olha, vocês estão praticando algo errado, só que depois que o homem converte, o Espírito Santo passa a habitar nele. Ele está dizendo o seguinte: olha, o relacionamento com o homem que conhece a Deus, com o Espírito Santo, é mais estreito. Essa prática pecaminosa, ela precisa ser abolida, porque agora vocês têm o Espírito Santo de Deus. Também não quero parar aí. Agora, não somos vazios. Presta atenção, que lá nós falamos que a terra era sem forma e vazia. A única coisa que enfeitava, que dava a paisagem, era um ser chamado Espírito Santo. Mas vem Paulo agora escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, olha o que ele fala. Vamos lá para a gente entender rapidinho, que tem coisa boa aqui. Lá está dizendo o seguinte: a terra era sem forma e vazia, sim ou não? E o que embelezava as águas era o Espírito Santo. Agora vem Paulo dizendo o seguinte: e não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas eu quero que você seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando alguém se perturba, quando alguém se embebeda, quando alguém se embriaga com as coisas dessa vida, ele fica deformado. Parece que ele está conversando com criança. Só que é o seguinte: e quando a pessoa não se embebeda, não se embriaga com o mundo, ele fica com a beleza natural, porque ele fica cheio do Espírito Santo de Deus. Outra vez digo, que muda o rosto de um homem, o pensamento de um homem, de uma mulher, não é a maquiagem que usa, não é a roupa. O que embeleza a gente é a terceira pessoa da Trindade, que habita em mim e habita em você. Estão entendendo, irmãos? Para a gente entender como é que esse Espírito lá no Velho Testamento, ele atuava de uma forma singular lá na água, e agora de uma forma completa, vem habitando dentro da gente, nos trazendo a transformação, para que nós possamos viver em novidade de vida, e possamos agora não se embriagar com essas coisas por aí, mas nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Veja só, o Espírito de Deus que move agora sobre as nossas vidas, não mais sobre as águas, está em João. Nós vamos ler esses 3 textos para nós entender o que Deus quer nessa noite. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo de número 7. Olha só, versículo de número 37, 38. Olha só,
E no último dia, o grande dia da festa, pôs Jesus em pé e clamou dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que acontece? Rio de águas vivas correrão do seu interior. Olha só, irmãos, o Espírito Santo lá da velha aliança, ele vem atuando gradativamente na vida das pessoas. Depois de uma linda festa, Jesus falou: chegou a hora de eu mostrar para esse povo que não é essa comida que eles estão comendo, que amanhã eles vão ter fome de novo. Agora vou chamar eles para vir a uma fonte. E ele diz o seguinte: se alguém tem sede, venha e beba. E ele está dizendo, provando do Espírito Santo que havia de descer sobre cada um deles. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. Que rio é esse? Que água viva é essa? Esse ser que nós temos, que muitas pessoas não se importam. E eu sempre tenho tocado nessa tecla. Se você parar e valorizar você, você vai ver que dentro de você tem algo tão espetacular, tão glorioso, que não te deixa um minuto. Ele só deixou o homem quando o homem pecou lá na velha aliança, tá? Hoje não é mais um relacionamento do Espírito Santo com as águas. Esse relacionamento do Espírito Santo é direto com você, comigo e com todos nós, porque ele acha o templo para habitar. Mas vamos mais um pedacinho para a gente entender. Olha só, a atuação do Espírito Santo pode ser dividida em 3 períodos. Primeiro, a atuação do Espírito Santo na criação do universo, até Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo de Cristo até o Pentecoste. Terceiro, a atuação do Espírito Santo do Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Veja aqui, ele nunca vai deixar a igreja até o dia que ele entregar lá para o Pai e falar: Pai, está aqui nas tuas mãos. Você pode entender isso, querido? Isso prova que quando nós andamos na direção de Deus, nós sempre vamos ter a terceira pessoa da Trindade lado a lado, dentro de nós, na nossa mente, andando com a gente, viajando com a gente, juntinho na nossa cama e nos orientando. A atuação do Espírito Santo na criação até Cristo. Da criação até Cristo, o Espírito Santo atuou como pastor, através dos homens que Deus levantava para liderar o seu povo, ou seja, através de sacerdotes, juízes, profetas e reis. Nesse período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para agir, exortar, liderar o seu povo, e assim vinha. Bem, nós ouvimos aqui na sexta-feira passada alguém dizendo: sai da tua terra e vai para o lugar que eu te ordeno. Esse homem chamava Abraão. Então, na condução, na direção, estava o Espírito Santo direcionando ele. Na velha aliança, estava lá. Só para a gente entender como é que funcionava. Vem o primeiro episódio. O que o Espírito Santo fez? Quando era levantado um líder, por que as pessoas se davam mal quando elas levantavam contra os líderes? Porque as pessoas não percebiam que quando elas tocavam naqueles líderes, elas estavam tocando diretamente no Espírito Santo, e as coisas davam ruim. Algumas tocavam por falta de inteligência, outras tocavam por falta de conhecimento,
outras tocava por falta de temor a Deus. Mas nenhum líder, ele ia liderar sem ter a direção do Espírito Santo. Nós vamos ver na Bíblia. E tudo isso acontecia porque ele tinha plena convicção de que ele tinha a direção gloriosa do Espírito Santo. Fala assim comigo: o Espírito Santo é tão antigo quanto Deus, até porque na criação estavam os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver onde é que ele atuou. Primeiro, o que ele fez? Habilitando José para administrar o Egito. Isso aqui eu acho uma coisa fantástica. Está no livro de Gênesis 41, 38 e 39. Eu encontro alguns homens na Bíblia formados como Moisés nas 4 ciências egípcias. A inteligência dele era tão grande que ela era capaz de abrir um crânio humano e traçar os planos dos projetos. Ele era muito inteligente, muito. Formou, estudou, capacitou, foi capacitado. Mas a história de José não relata que ele tinha uma governabilidade, não relata que ele foi formado em ciências políticas, não relata que ele foi formado numa faculdade de administração de empresa. Relata que ele nasceu com um espírito excelente. Olha que coisa linda, de que ainda garoto ele liderava os irmãos e Deus já falava com ele. Você sabe da história do sol, da lua, das estrelas, aquela coisa toda. Só que ele não sabia que esse mesmo Espírito Santo, oh, que coisa linda, para ele se tornar um líder e um governador, ele tinha que passar por onde ele passou. Ou seja, o mesmo Espírito Santo que estava lá na antiga aliança, que é o Espírito Santo de hoje, ele nos direciona, nos capacita, mas não nos isenta de passar por alguns obstáculos na nossa vida, porque faz parte do nosso aprendizado. Estão entendendo, queridos? Vamos chegar lá. O que ele fez lá no livro de Gênesis 41, 38 e 39? Ele dá uma habilidade. Vamos ver se eu estou contando história. Gênesis 38, 39. O que faz com José? Olha só. Gênesis 41. Se eu acho aqui. Presta atenção nisso. E disse Faraó ao seu servo: acharemos um varão como este, em que há o que, irmãos? O Espírito de Deus. Primeiro ponto. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Como Faraó não entendia desse relacionamento de um homem de Deus com o Espírito Santo, confundia-se a mente dele. E ele faz a pergunta para todo mundo: está aqui um homem em que tem o Espírito de Deus. Veja, seus irmãos notou isso, seu pai notou isso. Só que a trajetória da vida de José, para ele chegar onde ele passou, diante da chamada que ele tinha, ele podia dar um salto por cima, mas o Espírito Santo, aleluia, ele não quebra princípios. Ele sabe justamente por onde você tem que passar, por onde você tem que trilhar, até você chegar no lugar em que Deus determina que você chegue. Podia, se fosse comigo, vou dar uma ajudinha aí, olha o trabalho dele de criança, vamos fazer ele pular. Mas Deus trabalha com estágio na nossa vida. Deus trabalha na fase do aprendizado. Deus trabalha como se fosse o melhor professor de todas as faculdades, até a gente chegar à estatura de varão perfeito. Mas o Espírito Santo nunca nunca deixa de nos conduzir por onde nós andarmos. Esse Espírito Santo, ele prepara José. E vem o 40 dizendo: tu estarás sobre a minha casa,
e por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Por que estou falando isso? Ele passa a dar uma aula de liderança para todo mundo, e não está dizendo que ele foi em faculdade. Isso eu não estou fazendo apologia a alguém que não quer estudar, nada disso. Estou dizendo do que o Espírito Santo faz na vida de um homem, quando ele dá vazão para o Espírito Santo. O Espírito Santo relacionava com as águas, porque não tinha eu e você para relacionar, mas hoje ele temos nós, para falar com a gente, para nos direcionar, para dizer o caminho é esse a ser tomado. Veja só, habilitando-se, isso aqui é muito forte, no livro de Êxodo 31, de 1 a 2, habilitando os engenheiros na construção do tabernáculo. Veja aqui, irmãos, ele estava lá. Quando você vai ver a história dos tabernáculos, alguém hoje quer fazer a réplica de tudo aquilo que tinha. Eu acho lindo o desenvolvimento tecnológico dos dias de hoje, mas você volta aqui a quantos mil anos atrás, para fazer aquelas construções, sem ter um guia, se não fosse o Espírito Santo que direcionasse aqueles homens. Veja só, que ele sempre esteve presente na vida daqueles que dão vazão para ele. Isso quer dizer o seguinte: você nunca pode abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu nunca tive a oportunidade de aprender nada, se você nunca deu vazão para ele. Mas quando você dá vazão para ele, ele te ensina, te orienta, te inspira. E nós vamos ver hoje, na nova aliança. Capacitou Moisés, isso aqui é muito forte, está no livro de Números 11, 24 e 29, eu queria que a gente lesse esse pedacinho aqui, deixa eu ver se eu acho números aqui. O que ele fez com Moisés? Números? Quem encontrou? Olha só, 11. Livro de Números. Onze 24. E Moisés falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos ao povo, e o povo em redor dele. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, e pôs-se sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. O que Deus fez? Capacitou Moisés e seus auxiliares na condução de uma congregação de todo Israel. Sabe o que me entristece hoje, irmãos? E pasme-me nós, é só uma palavra para você ficar em alerta. Quando você pede para alguém, querido, você pode fazer isso? Eu não sei de nada, pastor, eu não tenho habilidade para nada, pastor, e tal. Olha o que Deus fez com esse homem. Deus pega ele chucro de uma outra terra, conduz o caminho dele. Você sabe a história de Moisés, forja-se nele, faz-lhe um líder de verdade. É óbvio que o cansaço físico ia vir, mas dá para ele um espírito de liderança, e ele conduz aquela congregação de quantos homens? Você imagina se fosse nos dias de hoje, quantas ligações por dia aquele homem recebia, quantas mensagens, mas não era isso, era direto, cara a cara, gritava daqui, murmurava dali, e ele na direção não perdia sua compostura, nem o temor do Senhor, porque tinha o Espírito Santo que o conduzia. Está entendendo, irmãos? O que precisa para mim, pastor, desenvolver? É você abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu sou um vaso, eu preciso que o Senhor me encha desse espírito de capacidade, de sabedoria, de graça, de temor, de inteligência, e me faz um líder diante daquilo que o Senhor me colocou. A faculdade da formação,
Mas quem dá o Espírito do Senhor é o joelho, a boca, a oração, o jejum. E você vai dizer: Senhor, eu tenho a formação acadêmica. Senhor, eu não tenho formação acadêmica, eu só sei ler e escrever, mas eu tenho a boca. Eu quero que o Senhor me conduza e me forme um verdadeiro líder na tua presença. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele não é limitado, nunca foi. Preste atenção nisso. Capacitando a Josué, isso aqui é forte, na sucessão de Moisés, para liderar o povo. Números 24 e 18. E agora? O que eu vou fazer? Eu era acostumado a dirigir uma congregação com 10. Eu estava na tutela de alguém. Eu sempre fui segundo. Eu sempre fui o terceiro. Eu sempre fiquei ali auxiliando. Você tem que estar preparado. Eu preciso estar preparado. Eu não tenho que me preparar, eu tenho que estar preparado. Porque a hora que Deus falar é você, estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou. Não importa o tamanho, se é 10, se é 20, se é 1000. Se o Senhor vai me entregar algo grande, eu preciso ter a capacidade que o Senhor vai me dar através do teu Espírito Santo. Entrar e sair. Está entendendo, queridos? Tira, entre aspas, a vergonha. Tira o temor. E começa a exercer aquilo que Deus colocou na sua frente, nas suas mãos para você fazer. Até porque, irmãos, isso aqui não é um carro. O carro, com algumas aulas, meio que barbeiro, como diz a história, você vai errando marcha, o carro é novo, daqui a pouco tem que trocar a embreagem, trocar um monte de coisa, mas você aprende. Mas isso aqui não é assim não. Isso aqui tem que ser conduzido por Ele. Aleluia. E precisamos do Espírito Santo para nos conduzir. Precisamos do Espírito Santo para nos direcionar. Isso aqui não é profissão, isso aqui não é mecânico. Isso aqui não se acha numa mesa de diretoria. Isso aqui não acha num computador. Isso aqui não acha em nenhuma televisão, nenhum filme, nenhuma novela. Isso aqui não acha nisso. Isso aqui você acha nele. Quando você se curva, abre a minha mente, dá-me inteligência, me capacita, me direciona. Eu preciso ouvir a tua voz, ter o discernimento para que o Senhor quer no dia de hoje, no dia de amanhã. Como é que eu vou conduzir, Senhor, esse grande povo? Posso ouvir um glória nessa noite, um aplauso para o Senhor? Isso. Mas se você tem o Espírito Santo, Deus te chamou, abraça sem medo, parte para cima. Eu vou, porque eu tenho convicção que o Senhor me chamou. Era fácil ser o substituto de Moisés? Não. Às vezes eu fico vendo. Eu me lembro a primeira vez que eu peguei esse microfone. Esse não, mas outro. Eu ficava assim. Parecia que estava com malária. Eu me lembro o primeiro dia que o meu pastor confiou em mim e me colocou para dirigir uma congregação sem ninguém. Eu vestia 38, sequinho. Eu ficava assim. Vocês irmãos lembram aqueles microfones que era desse tamanho assim, parecia um chifre de carneiro, 50 metros de fio, uma caixinha lá. Eu tremia todo. É normal. Mas como é gostoso você depender dessa pessoa maravilhosa. Aleluia. Foi a fase mais linda da minha vida. Que as pessoas vinham, uma igreja pequenininha, uma portinha pequenininha, e eu disse: nós vamos arrebentar essa porta, porque isso aqui não é porta de igreja. E está quem me acompanha desde o princípio aqui comigo. Arrebentamos aquela porta. Tinha uma única jovem na igreja, tadinha, simplesinha. Ela falou: não acredito. Lembra? E não estou contando para me exaltar. Nós aumentamos aquela igreja 4 vezes. Compramos os fundos, construímos em cima. E está lá até hoje para a glória de Deus. Sabe por quê? Quem capacita não é o homem.
Quem capacita não é a mulher. Para com esse negócio que eu não consigo, eu tenho medo. Deus te deu uma boca, Deus te deu os olhos. Levante suas mãos, Deus te deu 2 mãos perfeitas. Deus te deu 2 pernas, bate nela assim, glorifica o Senhor. Deus te deu uma visão, Deus te deu tudo. Agora chegou a hora de você colocar em prática e falar: Senhor, que eu quero é o espírito de sabedoria, de discernimento, da ciência, da capacidade. Me reveste dos pés à cabeça. Eu preciso entrar no meio desse povo e eu preciso conduzi-la até o céu de glória. Mas a gente não quer depender de Deus. É bem melhor o bate-pronto. O que é o bate-pronto, pastor? Pastor, o senhor está atrasado. Nós vivemos no mundo hoje da tecnologia, pastor. Eu me admiro vários pregadores. Se eu puder copiar a mensagem dele, para mim vai ser ótimo. Vou me desgastar menos. Já foi essa época. Está escrito assim na Bíblia: Ele foi ontem, e Ele é hoje, e é o quê? Eternamente o mesmo. Mais um pedacinho. Oh, aleluia. O que Ele fez, pastor? Capacitando o juiz de Israel, capacitando os reis de Israel, capacitando os profetas de Israel. A atuação do Espírito Santo de Cristo até o Pentecostes. Isso aqui é gostoso. Presta atenção nisso. Interessante. Abra sua Bíblia no livro de Mateus 1:18. Depois Lucas 1:35. Mateus 1:18. Para você ver que para anunciar o nascimento de Jesus, ele estava lá. Quem encontrou Mateus 1:18? Olha só. Para você observar como é que as coisas funcionam. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? De quem? De quem? Do Espírito Santo. Presta atenção que agora ele começa a atuar no princípio do nascimento do mestre. Interessante. Está escrito: ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne. Está escrito que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Agora está escrito que desde o princípio era 3. Mas está escrito que na fecundação, isso é espiritualmente falando, de Jesus, o Espírito Santo chegou e fecundou Maria através da palavra. Está entendendo? Quem encontrou Lucas 1:35? Olha só, para a gente entender o que nós estamos perdendo em não depender dele. Lucas 1:35, é isso mesmo? E respondeu o anjo e lhe disse: descerá sobre ti, o que, irmãos? O Espírito Santo, e a virtude do Espírito te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele estava lá. Aonde, pastor? No início. Como é lindo. Vamos mais um pedacinho para a gente entender. Jesus teve o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo, Mateus 3:16, 17, expulsava os demônios pelo Espírito Santo, Mateus 12:28. É interessante que as pessoas têm algumas práticas como profissão. O que é a profissão, pastor? Motorista, mecânico, costureira, costureiro, gari, profissional de qualquer área. Os irmãos, expulsar demônio não é profissão. Orar pelo enfermo não é profissão. Você depende dele.
Eu não ouvi você levantar suas mãos. Jesus, tomado pelo Espírito Santo, olha só, teve seu ministério aprovado pelo Espírito Santo. Hoje eu vejo um tanto de gente querendo levar a obra como se fosse uma profissão. Não pergunta se tem, Senhor, tem aprovação pelo teu Espírito. Senhor, eu não vou desviar várias pessoas, depois elas não vão para o mundo. Senhor, será que eu não vou conduzir o povo a um caminho que não vai chegar ao céu de glória? Jesus teve o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo. Expulsava os demônios pelo Espírito Santo. Mas infelizmente, sabe por quê que falta credibilidade nas pessoas? Talvez em cima de mim, de vocês, daqueles que procuram servir a Deus com seriedade, por conta dessas coisas. Porque se eu tratasse a obra de Deus direcionada pelo Espírito Santo, as pessoas viriam a obra de Deus diferente. Você está entendendo essa palavra, irmãos? Quantos estão entendendo nessa noite? Pelo amor de Deus, me ajuda aí quem está entendendo. Não é uma profissão. Aleluia mesmo. Não é colocar a mão no demônio e falar, sai, em nome de quem? Se você não tiver possuído pelo Espírito Santo, tu vai passar vergonha. Mas se você tiver tomado pelo Espírito Santo, vai em nome de Jesus, que você é mais do que vencedor. Venceu o diabo, porque estava cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1. Pregava cheio do Espírito Santo, Lucas 14, 4:18. Pastor, a palavra, aleluia, ela só tem o seu devido efeito se você tiver tomado do Espírito Santo de Deus. Se não, senta em nome de Jesus. Mas quando você é tomado pelo Espírito Santo, Deus te honra. E você pode estar ciente que não depende de ninguém, depende de você ter a comunhão com Ele. Mais um pedacinho. Depois, ele diz o seguinte: eu estou com vocês. Vocês estão olhando para mim, mas eu vou embora. Por isso que ele diz assim: eu fui, eu sou e serei eternamente. Ele fala lá no mover das águas. Ele fala na separação dos reis e dos sacerdotes. Ele fala quando Jesus assumiu o ministério aqui na terra. E ele fala na ascensão de Jesus. Prometeu enviar o Espírito Santo para que habitasse conosco. João 14, e eu falei sobre isso recentemente. 16, 17. Ele diz assim: não se turbe os vossos corações. Ele percebia que os discípulos estavam percebendo, olha só, que ele ia partir. E eu disse isso aqui, que quando você gosta de uma pessoa, que você percebe, eu dizia para minha esposa, poxa, está chegando o dia do nosso filho sair de dentro de casa, me dá uma tristeza. Foi assim? Dá um negócio ruim na gente. Está chegando o dia. Por quê, pastor? Porque vai casar, mas você imagina. Quando você gosta de alguém, você sabe, vai embora, não vou ver mais aqui. Jesus percebe isso nos discípulos e diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. 14. Credes em Deus. Por que credes em Deus? Lembra do que Deus fez através do Espírito Santo na velha aliança? Agora, vocês acreditam em mim? Jesus não fez ponto de interrogação, Jesus falou: credes também em mim. Uma coisa eu quero deixar escrito para vocês: eu vou para o Pai. E ele escreve assim: mas não deixarei órfão. Eu vou enviar o Espírito Santo agora, como Consolador. Oh, aleluia.
Quantos tem essa figura gostosa como consolador? O que ele faz? Ele sobe. De Pentecostes até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo habita na igreja. Que coisa linda! O qual é o corpo de Cristo. Nesse período o Espírito Santo habita individualmente em cada crente, fazendo do nosso corpo santuário aonde Deus habita. Oh, e aí eu tenho que dar glória, sabe por quê? Porque não depende do culto, não depende do pregador, depende da forma que você veio adorar. Ele habita dentro de você individualmente. Pode ninguém estar sentindo nada, você vê isso, alguém está com as lágrimas caindo, dizendo: obrigado Espírito Santo, porque o Senhor está habitando em mim. No dia de hoje, eu estou sendo o templo do Espírito Santo. Nós acabamos de ler 1 Coríntios 3, 16, 17. Foi derramado sobre toda a carne a partir do dia de Pentecostes, cumprindo a promessa do Pai. Aqui Jesus se referiu e prometeu, Atos 1:8. Reúne todo mundo. E ele fala: essa alegria vai permanecer entre vocês. Irmãos, é interessante. Não quero ser irônico, nem que você me entenda mal. Mas quem já teve tristeza aqui, levante a mão. Todo dia. Verdade ou não é? Agora, acima da tristeza vem a angústia. Quem já teve angústia aqui? É terrível a angústia, irmão. Um dia de angústia, ela não passa nunca. E são 3 datas que marcam a minha vida, que nunca me faz esquecer. Eu oro. Mas é quando eu perdi a minha mãe, quando eu perdi minha referência aqui nessa terra, que vocês sabem, e outra data que eu não quero citar. E quando chega esses dias, você é tomado de uma angústia. Verdade ou não é? Mas sabe qual a diferença da gente? É que quando vem essa angústia física, sentimental, psicológica, vem isso aqui. Aleluia! Alegria do Espírito Santo na nossa vida. O bom Consolador, Ele vem agora para nos consolar. E essa ação gloriosa de Atos 1:8 vem como consolação no coração deles, que é o que faz a gente permanecer todos os dias firme, sabendo que o Espírito Santo, na atual junção que estamos passando, ele é derramado. Ele vem para capacitar individualmente cada crente. Eu quero segurar aqui. Ele vem, Atos 4:8, Atos 6:5, Atos 6:10, Atos 11:24, Atos 13:9-10. Ele vem para quê, irmãos? Para capacitar cada crente. Como é que é esse negócio, pastor? Eu nunca vou descobrir o dom desse moço se Deus não falar comigo. Mas eu nunca vou descobrir o dom dele se eu não falar para ele: filho, tu vai fazer isso. E quando eu falo para ele: olha, você vai fazer isso, ele vai pedir isso: Senhor, o pastor viu em mim algo diferente. Então eu preciso, para mim exercer essa função, eu preciso de capacitação. O Senhor vai me capacitar, e ele vai colocar em prática aquilo que Deus falou com ele. Daqui a uns dias, ele vai perceber que ele já vai pegar um microfone, ele já vai dar uma saudação, ele vai dar uma fala, e ele vai dobrar o joelho dele e buscar: Senhor, eu quero capacitação. E Deus vai capacitando a cada um de nós através do seu Espírito Santo. Então ninguém pode dizer assim: eu não sei fazer nada. Ninguém nasceu sabendo. O Espírito Santo que estava lá no mover das águas é o mesmo
O Espírito Santo que capacitou José é o mesmo. O Espírito Santo que capacitou os discípulos é o mesmo. O Espírito Santo que capacitou Josué é o mesmo. O Espírito Santo que capacitou Moisés é o mesmo. O Espírito Santo que capacitou Jesus, sendo Jesus, é o mesmo. O Espírito Santo que te convenceu a aceitar como Salvador é o mesmo. O Espírito Santo que vai conduzir a igreja até o céu de glória é o mesmo. Estamos chegando para o final. Aleluia. Por isso, irmãos, a gente tem que ter temor, mas medo não. Porque quando nós temos medo, eu estou morrendo de medo, você tira a coragem que o Espírito Santo quer te dar. Temor sim, mas medo de recuar, não vou ter medo, não dá. Para de ser covarde, parte para cima. É isso que Deus falou com você, pronto. Enxerga novos horizontes lá na sua vida, na frente. Não fique envolvido com coisas pequenas, porque você tem Deus na sua vida e tem alguém que capacita você todos os dias. Eu me lembro da minha mãe, não sabia ler, não sabia escrever, e nós montamos uma aula no fundo da igreja, um salão que tinha, e minha esposa pegou não só ela, mas várias irmãs. Que Deus te recompense muito. E falou, vou ensinar a senhora a ler a Bíblia, vou ensinar a senhora a fazer o seu nome, vou ensinar a senhora a escrever. E várias irmãs da igreja, não sei quantos dias por semana ela dava aula. Daqui a pouco a identidade da minha mãe mudou. Já não era mais o dedo. Daqui a pouco minha mãe lendo versículo bíblico na igreja. Já não falava mais. Daqui a pouco minha mãe pregando lá na frente. Daqui a pouco minha mãe dirigindo o círculo de oração. Eu quero que você dê um aplauso ao Senhor. Por que você dá esse testemunho, pastor? Eu dou esse testemunho porque se as pessoas querem, Deus capacita. E às vezes falta o quê? Falta você chegar para a pessoa e falar, acorda, o Espírito Santo quer te ensinar. E eu quero aproveitar esse gancho aqui nessa noite. Eu não sei o que você tem vontade de fazer, mas eu sempre fui um homem destemido. Esse jeito, sei lá, Deus me fez assim. Passo os meus apertos, erro muitas vezes, sou criticado muitas vezes, mas algumas vezes eu acerto. E nesses acertos, eu levanto as minhas mãos, falo obrigado Espírito Santo, porque foi o Senhor que fez isso na minha vida. Às vezes, irmãos, a gente perde cada coisa, cada oportunidade na vida da gente, por conta de medo. Eu não sei, eu não posso, eu não vou conseguir. O pessimismo toma conta da sua vida, o diabo trabalhando na sua mente, e você esquece disso aqui. É Ele que capacita o homem em todas as áreas da vida dele. Parte para cima. Se te convidou para dar uma palavra, não tem medo, pega o seu microfone. Se não tem microfone, fala. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Eu sinto a presença dela aqui, senta, e você vai ver o temor cair sobre a igreja. Se foi te convidado para orar, ora, Deus vai te dar palavra, e com certeza as pessoas vão ser edificadas através da sua oração. Se foi te convidado para fazer evangelismo, vai, porque com certeza almas vão render os pés do Senhor, porque o Espírito Santo te dará palavra quando você abrir a sua boca. Ele capacita individualmente, guiava a igreja primitiva na evangelização do mundo. Quem fazia isso, pastor? O Espírito Santo. Atos 13, 1 a 13. Distribuiu os dons espirituais à igreja. Eu fico olhando, meus irmãos, em nome de Jesus. E alguém ainda fala assim, mas o pastor não se move. Pelo amor de Cristo, já chama-se dom individual a igreja de Cristo, presbítero Daniel. Isso depende de cada um de nós buscar, é Ele que capacita.
Pode vir aqui o maior pregador, pular, gritar, profetizar, mas se você não tiver apto para receber ele, você não vai receber. Você pode estar chorando aqui pelas manhãs, como os irmãos estão fazendo todo dia, 7 horas, sozinho. Senhor, eu tenho plena certeza que ele abre a sua mente, coloca e te dá o dom que você está querendo receber. É dom individual para edificação de toda a igreja. Mas eu não busco. Eu acho bonito, como eu acho lindo, irmãos. Meu Deus do céu, quando esse grupo de louvor canta aqui, me dá uma inveja santa, se é que tem, meu Deus. Eu queria passar todo mundo para trás se eu soubesse cantar igual a eles. Mas Deus deu para eles. O que eu vou fazer? Eu vou ficar agora, não vou ficar chupando o dedo. Eu vou fazer aquilo que Deus falou para mim fazer. Eu vejo essa banda que vai voltar em nome de Jesus logo logo. Quando toca aqui eu fico, Senhor, como é que é esse negócio? Eles só falam esse instrumento, fica vendo ali o Dan, desculpa usar o nome, tocando o sax. Meu Deus, que coisa linda. Dom individual para cada um, exerce aquilo que Deus te deu. Eu tenho que correr atrás, falar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida através do Espírito Santo? É isso. E o que nós temos que fazer, pastor? Não desestimular aqueles que têm a tal chamada. É isso, meu filho, vai para cima, busca, ora, parte para cima. É adolescente, não tem problema. É criança, não tem problema. É irmão da melhor idade, não tem problema. É quem for, deixa Deus te usar naquilo que Ele te chamou e capacitou. Fechando, prometo mesmo. É Ele que exorta. É por isso que a igreja não pode reclamar. Nossa, você viu que palavra pesada hoje, irmão? Veio para arrebentar. Não é assim que a gente escuta? Meu Deus, o pastor estava tomado hoje. E a gente sai ironizando a palavra. Mas você não sabe. Aquele que anda na nave da igreja, ele sonda e conhece todos os corações na sua individualidade. E por que Deus pega domingo à noite e usa a palavra para exortar? Espírito Santo trabalhando para não perder ninguém, presbítero Ineu. Uns são edificados para a glória do nome de Jesus. Ele adverte. Ele fala constantemente com a igreja de Cristo. Apocalipse 2:7, 2:11. Prepara a noiva para o encontro do noivo. E anseia com a igreja que está preparada para o encontro do noivo. Apocalipse 27, 22:7. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre ela, porque não tinha um ser humano para relacionar. Hoje não precisa isso. Ele paira sobre a sua vida, sobre a minha vida, e fala, estou aqui, o que você quer de mim? Vamos ficar em pé. Aprenda a amar esse amigo. Aprenda a viver com Ele. Aprenda a dizer, Espírito Santo, eu preciso do Senhor todos os dias. Eu não consigo viver sem o Senhor. Muda de pensamento. Talvez essa palavra serve para você. Lembra que eu contei aqui? Era assim, ó. Parecia que eu estava com malária. Eu peguei malária já. Essa foi a primeira vez, malária espiritual, e peguei ela de verdade. A falcífica e a vivac, lá na Amazonas, treme, você está no sol, 40 graus, você está ali, desse jeito. Terrível. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida é um aprendizado. Quem tem temor treme. Não leva a obra do Senhor relaxadamente, mas Ele coloca em prática aquilo que Deus deu. Você que tem dom, você que está me assistindo, cadê o seu instrumento? Cadê ele? Você que está me assistindo, que você tem dom de louvar onde você está. Vocês que pregam, não tenha medo. Busque a Deus, ore e fala assim, eu quero colocar em prática. Porque através da sua palavra, corações são convertidos ao Senhor.
através de um louvor que a banda toca, pessoas são convertidas ao Senhor, através do grupo de louvor que transmite a mensagem para esse Brasil. Vocês nem imaginam aonde os louvores de vocês chegam. Por isso que a gente tem que fazer com excelência. A gente nem imagina onde essa palavra está chegando através da internet, para o Brasil e para o mundo. Quantas pessoas que estão lá fora dizendo obrigado, Senhor, pelo culto de hoje. Quantas pessoas com fome, e a gente aqui, sabe, irmão, cheios, e não queremos colocar em prática aquilo que Deus nos deu, em nome de Jesus. Abraça o Espírito Santo e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar. Se o Senhor capacitou tantas pessoas, eu vou mudar de comportamento. Eu disse aqui na quarta-feira, vou mudar de visão, vou mudar de pensamento. O erro não está nas pessoas, o erro está em mim. Eu preciso me enxergar como vaso nas suas mãos. É óbvio que nem tudo que um faz, todos podem fazer. Deus deu, distribuiu para cada um na sua condição, vai fazer aquilo que colocou, mas faz com excelência. Se hoje, através dessa palavra, o Espírito Santo tocar no seu coração, liga para alguém, manda uma mensagem, fala: querido, senti sua falta, o Espírito Santo me incomodou, eu quero orar por você. Exerça com excelência esse dom. Você imagina, se eu fosse o presbítero Ineu Roberto, se eu fosse um dos obreiros aqui, imagina, eu não sou eles. Deus deu para mim aquilo que eu posso fazer, Deus deu para eles aquilo que eles podem fazer. Deus deu para você, irmão do círculo de oração. Faça isso com excelência em nome de Jesus. Tira o medo. Não é uma cobrança, é Deus agindo. Os resultados vieram porque homens, estava até falando para minha esposa recentemente de uma passagem de uma jovem na Bíblia. Você sabe por que aquela menina falou assim: se o meu Senhor, aleluia, conhecesse o Deus que tem lá na minha terra, oh aleluia. Imagine, irmãos, numa cena daquela, diante de uma autoridade máxima que ela estava servindo, ela ir lá no ouvido da sua senhora, falou: o seu marido, o meu Senhor, precisa conhecer o Deus que a gente serve lá em Israel. Você está entendendo, minha irmã? Você está entendendo, jovens? Está entendendo, obreiros? E a mulher foi e falou no ouvido do seu marido, através daquela menina que teve o direcionamento do Espírito Santo. Por isso que eu quero dar um conselho para os pais e parabenizar outros. Deixa o menino crescer. Ainda vou trazer essa mensagem aqui. E não me questiona, porque eu tenho uma formação através do meu pastor presidente, do meu pastor vitalício, presidente atual do que morreu, pastor João Alves Correia, de ter a visão. Quantos garotos que são garotos hoje, que tem uma chamada de Deus, mas eles são abortados prematuramente por conta de ciúmes. Vai tomar o meu lugar. Ninguém toma o teu lugar. A obra de Deus não envelhece, mas vai chegar um dia que nós vamos envelhecer. Então precisamos formar alguém para nos substituir, para ganhar alma para o reino de Deus. Dirigente de círculo de oração tem que formar alguém. Regentes tem que formar alguém. Maestro de bandas tem que formar alguém. Sabe, fala com seu filho: vai filho, é isso que você gosta de Bíblia, eu vou te ajudar. Primeiro presente que eu dei para os meus 2 filhos, ela sabe. Primeiro presente, Bíblia. Segundo presente, Bíblia. Terceiro presente, Bíblia. Pai, Bíblia. Nem sabia ler direito a Bíblia. A mãe deles pegava com figurinha isso. Por isso que eu posso dizer com muita alegria: eu e a minha casa, aleluia, serviremos ao Senhor. Invista no seu filho. Vai ter cultos adolescentes, você não vai. Para onde você vai? Eu não vou pedir perdão pelo que estou falando. Se você não quer que ele vá sozinho com os líderes, vai você junto. Vai você junto, em nome de Jesus, não corta.
vai ter culto das crianças, você não vai, a tia não vai cuidar, senta lá junto, como a minha esposa fazia, os dois iam lá. Pai, eu quero uma Bíblia, quanto custa? Não importa, você quer uma Bíblia? Eu vou te dar. Mas sabe o que a gente faz, irmãos? Começando por nós, não vai. Olha o tipo de gente que você está andando, tome cuidado, não vai não. Meu Deus do céu, cadê o Espírito Santo para te convencer? Deixa Deus formar os adolescentes, deixa Deus formar os jovens, deixa Deus formar os novos convertidos, deixa o Espírito Santo trabalhar, e Deus sabe que estou falando isso aqui, deixa Deus formar novos obreiros. Todas essas pessoas foram formadas e forjadas pelo Espírito do Senhor. A igreja, ela só é igreja porque é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Parabéns para você que investe nas crianças, que investe nos adolescentes, que investe nos jovens, que tem paciência, que suporta. Todos nós erramos, mas todos nós temos uma oportunidade de ser verdadeiro cidadão do céu. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês. A você que está em casa, Deus te abençoe. Pega essa palavra para você, aplica na sua família. Acorda, mexe com seus filhos, não deixa eles dormindo não, porque depois o prejuízo é muito grande. Exerça aquilo que Deus te deu, que Deus te chamou. A obra de Deus precisa. Nós vamos orar. Aleluia. Com quantos o Espírito falou nessa noite? Sai do seu lugar, não aceita o comodismo. Sabe por quê, irmãos? O Espírito Santo não vai desistir de você. Ele vai criar alguma situação na sua família, na sua casa, para você se mexer. Ele criou na minha, vai criar. Porque Ele te ama, Ele faz isso. Se Ele não te amasse, Ele ia fazer para você. Pode ficar dormindo, fica à vontade, mas Ele te ama. Aguarde, Ele vai criar alguma situação para você lembrar dessa mensagem, dessa sexta-feira abençoada. Levanta suas mãos assim. Pai, Consolador, amigo, companheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela não é minha, ela é Tua. Obrigado porque o Espírito Santo se move desde a antiga aliança, e Ele continua com a gente até o dia de hoje. Que cada um de nós possamos acordar enquanto é tempo, reagir enquanto é tempo, mover enquanto é tempo, sorrir enquanto é tempo, chorar enquanto é tempo. Pai, obrigado pela Tua presença. Vem, Senhor, fazer presente nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Ainda em pé. O presbítero Ineu Roberto vai orar pelos dizimistas. Presbítero Daniel e presbítero Igor vai estar orando ali embaixo pelos dizimistas. E o grupo de louvor cantando aqui. Vem cantar para Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Ainda de pé, por favor, nós vamos contribuir com alegria. Feche os teus olhos, pega a tua oferta. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir, Senhor, agora que o Senhor receba o sacrifício dos teus filhos, aqueles que trouxeram os dízimos, as ofertas, Senhor, crendo que tudo é teu e que o Senhor tem o prazer de abençoar os fiéis na terra, com as bênçãos, Senhor, celestiais e as terrenas, meu Senhor. Não deixa que nada venha a faltar, principalmente, Senhor, a fidelidade, porque o Senhor é um Deus que não necessita e nem precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor quer ver a fidelidade de cada um de nós. Então prospera os teus filhos, aqueles que estão desempregados, ó Deus, que uma porta se abra e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, vamos adorar o Senhor.
Adoram o Senhor, pode continuar baixinho, e se acabar o playback começa de novo. Só baixa só um pouquinho, por favor. Aleluias. Eu quero dizer à igreja que eu estou muito entusiasmado, pode continuar bem baixinho, muito eufórico, posso dizer assim, porque grandes coisas fez o Senhor. Aleluia. O texto bíblico base da campanha que nós estamos cooperando com os irmãos já sabem. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, verso 2, está escrito assim: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Aleluias. Por que eu estou entusiasmado? Gostaria que a igreja marcasse uma data em seu calendário. Aleluias. Dia 10 de março será uma quarta-feira.
Deus tocou em nosso coração e com o aval do nosso pastor, nós estaremos presenteando alguém representante desta casa a levar para sua casa um vaso que vai ser marcado a vitória na sua vida e em nossa vida. Infelizmente vai ser impossível ter um para todos, mas Deus tocou em nosso coração. Nós vamos presentear alguém no dia 10 de março um vaso de azeite mesmo, um vaso decorativo para você ter em sua casa como sinal de um grande milagre que Deus já fez ou fará em sua vida, amém? Por que esse vaso não está aqui ainda? Porque propiciamente o Espírito Santo moveu meu coração e do pastor a simbolicamente apresentar um vaso transparente como forma de nós enxergarmos o depósito da nossa semente. Mas no dia 10 de março nós vamos encerrar com grande vitória. Com grande vitória. Muitos irmãos já receberam muitos milagres. E eu profetizo em nome de Jesus que não foi só estes. Os que já receberam, receberão outros. E você que ainda não recebeu o seu, o meu Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. A bênção será alcançada, até porque ela vai atrás de você. Assim está escrito, a bênção corre atrás dos fiéis. Aleluias. Decaia subenai. E com muito temor, como já disse desde o princípio, nós estamos junto com o pastor nessa batalha e temos visto com os próprios olhos e se emocionado com os irmãos que têm apoiado o embelezamento da casa do Senhor. Aleluias. E eu posso sentir pelo menos parte de como o povo se sentia quando estavam vendo a reconstrução por Zorobabel do templo do Senhor, ou quem sabe o primeiro templo por Salomão, quando as pessoas se engajavam. Imagine você, aleluias, este prazer espiritual que não tem preço, e Deus nos dá uma gotinha dessa experiência que é maravilhosa. Então, mais uma vez, nós demos uma pausa por conta de nosso compromisso primordial, que é de missões. Aqueles que um dia trouxeram para nós essa semente, nós os priorizamos nas missões, por isso nós paralisamos, mas em nada Deus nos deixou faltar. Aleluias. Por isso nós reiniciamos e cantaremos com muito vigor e júbilo dia 10 de março, mais uma vitória. Inclusive, por coincidência, cai numa quarta-feira e é o dia, aleluias, que eu tenho a honra de quitar a última parcela. Aleluias. E é tão sério, irmãos, que assim como Deus me dá o temor de quando eu pegava uma salva para coletar as ofertas dos irmãos, muitos diáconos antigos me ensinaram assim, e eu percebia, não é apenas andar com um pedaço de madeira com um saco, é na verdade como se fosse um anjo representando o Senhor, recebendo a sua oferta. Então o fato de eu simplesmente pagar um boleto, eu estou trazendo nas costas todos os irmãos comigo. Os irmãos entenderam o que é partilhar, aleluias. Então é de muita gratidão. Então mais uma vez o grupo de louvor vai continuar. O vaso simbolicamente está aqui, com a oportunidade de nós continuarmos semeando até o dia 10 de março, que haverá um grande culto, né, pastor? Em nome de Jesus, anote, não esqueça. E eu sentado ali estava lembrando, desculpa tomar o tempo dos irmãos, lembram-se, círculo de oração, coisas de 10 anos para trás, quando estávamos prestes a ser realizada a festa das irmãs, não existia uma euforia, não existia um entusiasmo. Tal dia será o grande dia da festa. Assim eu estou me sentindo para 10 de março na sua e na minha vida. Eu estou ansioso porque eu tenho certeza
que não só lá, mas hoje, ontem, Deus vai fazer milagre em nossas vidas. E dia 10 de março será o dia de nós elencarmos tudo isso, em nome de Jesus. Então, se Deus, pelo Espírito Santo, como nós ouvimos hoje aqui, moveu o seu coração, não fique de fora dessa grande festa, desse grande júbilo, em nome de Jesus. Muito obrigado pela confiança, pastor. Grupo de louvor. Aleluia, Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus pela palavra nessa noite que ouvimos. O Senhor falou muito conosco nessa noite. Os avisos finais, gostaria que a igreja se colocasse em pé. Nós já estamos indo para o final do nosso culto. Amanhã, culto regional com os adolescentes em 7 Barras. Culto regional com os adolescentes em 7 Barras amanhã. No domingo pela manhã teremos aqui a Escola Bíblica Dominical com início às 8h30, domingo de manhã. E à noite, às 18h30, o culto da família. Você não pode perder. E venha também na Escola Bíblica Dominical. Vamos orar então para encerrarmos o nosso culto nessa noite. Pai, Senhor Deus, nosso Senhor e Salvador da nossa vida, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos pela grande oportunidade que o Senhor nos deste nessa noite, Pai, de estarmos aqui cultuando o Senhor, apresentando o culto de louvor e adoração a Ti, Pai. Porque só Tu merece toda a honra, toda a glória,
Todo louvor, toda adoração, Pai, pertence a Ti, Senhor. Pai, nós pedimos uma bênção especial, Senhor, para o Teu povo, Senhor. Recebe, meu Deus, o sacrifício da Tua igreja, Pai. Ó, Senhor, que ao receber o Teu reino venha sobre cada um de nós, ó Pai, e haja manifestação do Teu Espírito Santo. Nos acompanha, Senhor. Todos aqueles também, Senhor, que contribuíram, Senhor, para esta obra, Senhor, para este vaso, Pai, para a compra das cadeiras. Senhor, o Senhor é aquele que provê, supre todas as necessidades, ó Pai. O Senhor é o Deus da provisão, Senhor. Entra com providência, Senhor. Aliás, o Senhor já entrou com providência, porque nós cremos no Teu poder, cremos nas maravilhas que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Senhor, agora, Espírito Santo, amigo Espírito Santo, nos acompanha agora para nossos lares, ó Pai. Nos abençoa, nos ajuda, nos guarda, Pai. Livra de todo mal, de todo perigo, que possamos, Senhor, ter uma noite de paz, de bênção, Senhor, na Tua presença. Como diz a Tua palavra, em paz deitaremos e dormiremos, porque somente o Senhor nos faz habitar em segurança. Espírito Santo, tens a liberdade de trabalhar na nossa vida. Sê conosco, leva-nos em paz na comunhão contigo, meu Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, ser com o povo de Deus agora e sempre. Deus abençoe, meus irmãos, um ótimo retorno, uma boa noite.